Pessoal, aqui nesse vídeo curto, eu gostaria de fazer referência a um livro que eu gosto bastante, o livro do autor Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo. Eu acho esse livro muito bom porque o Llosa faz algumas análises da sociedade pós-moderna, análises bastante perspicazes, né? Ele consegue nos esclarecer muitas coisas. E se tem algo que a nossa sociedade atual padece, é de uma incapacidade de estabelecer distinções entre as coisas. Isso é um problema sério, porque essa incapacidade de estabelecer distinções, quer dizer, considerar várias coisas diferentes a mesma coisa, acaba impedindo a compreensão da realidade. Então a gente faz uma série de confusões atribuindo causas de uma coisa a outras e das outras à primeira. E com isso nós não conseguimos estabelecer nenhuma solução para os nossos problemas. E especificamente eu vou falar aqui de uma distinção importantíssima, mas que é muito desprezada hoje em dia. Então eu posso colocar a coisa da seguinte forma, né? Na forma de uma pergunta. Ora, será que é possível, veja bem, preste atenção, será que é possível uma sociedade, em uma mesma sociedade, conviver um alto desenvolvimento científico e tecnológico junto com degradação cultural? Mas veja, eu posso colocar a questão também da seguinte forma: será que é possível que eu seja um especialista e ao mesmo tempo um inculto? Quando a gente torna a coisa pessoal é interessante, né? Porque na verdade, avaliar do ponto de vista social é uma expansão de uma reflexão sobre nós mesmos. Então veja, eu aqui que vos falo sou um especialista, né? Sou um burocrata. Você, de repente, sei lá, vamos supor um especialista em linguagem de programação, em informática. Ora, é possível que eu seja um especialista e ainda assim um inculto? Pensa nisso. Quer dizer, muitas pessoas vão achar que não faz o menor sentido isso. Vão achar, vão fazer uma relação causal necessária, né? Ora, se existe autodesenvolvimento tecnológico e científico, então é porque nós temos sim uma cultura esplêndida, espetacular e está tudo certo. Se você não consegue responder essa pergunta, né? Bom, pelo menos é mais honesto, porque você está assumindo que não sabe distinguir cultura e ciência. Ótimo, um excelente começo então, né? Então aqui o Llosa, ele vai tentar estabelecer essa distinção. Quer dizer, primeiro que ele vai falar sobre as mutações que ocorreram na noção de cultura. E essas mutações levaram a uma total perda das distinções de valores, né? Então, eu não queria entrar muito nesse tema, mas veja bem, vou falar aqui de dois paradigmas a respeito da cultura que o Llosa expõe aqui pra gente. Ele vai dizer que houve uma ressignificação do termo cultura a partir dos antropólogos, né? E os antropólogos, até imbuídos de um desejo de fugir de acusações etnocêntricas, acabaram conceituando cultura, e eu vou ler aqui para vocês, abre aspas, cultura é a soma de crenças, conhecimentos, linguagens, costumes, indumentárias, usos, sistemas de parentesco, em resumo, tudo o que um povo diz, faz, teme ou adora, fecha aspas. Então, os antropólogos trazem esse conceito de cultura. E qual é o problema disso? Veja bem, cultura é tudo o que um povo diz, faz, teme ou adora. Ora, na verdade, você está colocando então a cultura
como uma grande panaceia em que tudo é cultura. Olha, se tudo é cultura, nada é cultura, então você tem esse problema sério da perda de todas as distinções do que é cultura. Então, esse é justamente o problema que o Lhasa vai apontar. Se tudo é cultura, nada é cultura. Então, a noção antropológica de cultura acabou diluindo o próprio significado da cultura, uma vez que tudo é cultura. E daí, o Lhasa vai apontar aqui pra gente o que o T.S. Eliot considera cultura. É justamente um conceito em que eu endosso, né? Se não definitivamente, pelo menos por hora, eu gosto dessa definição de cultura do T.S. Eliot. E qual que é, então, a definição de cultura do T.S. Eliot? Deixa eu ler aqui para você. Então, T.S. Eliot vai considerar, abre aspas para T.S. Eliot, cultura, tudo o que faz da vida algo digno de ser vivido. Veja bem, cultura, tudo o que faz da vida algo digno de ser vivido. Quer dizer, a cultura é um esforço humano de criar elementos, de criar valores que possa elevar o homem acima da sua ordinariedade, acima da sua animalidade. Ou seja, é um esforço empreendido pelo homem. Né? Então, veja, é uma distinção, é um conceito do T.S. Eliot que é simples, mas que para a gente é muito importante, tanto para a nossa orientação de vida, né, pessoal mesmo, quanto para a nossa avaliação dos diversos elementos da nossa cultura. Porque se cultura é tudo aquilo que torna a vida algo digno de ser vivido, obviamente a cultura ela tem que se elevar à ordinariedade da vida. Quer dizer, sentar no vaso e defecar não é algo que torna a vida mais digna de ser vivida. Defecar no meio da rua, andar pelado, não é algo que torna a vida mais digna de ser vivida. É tão ordinário quanto uma árvore plantada na rua em que todos passam por ela e nem percebe que ela está ali. Então a cultura é um esforço que o ser humano faz. E daí, então, estabelecido esse conceito de cultura, o Lhasa, ele vai dizer então que a ciência, tomando ciência como desenvolvimento, né, da técnica, ela é fruto dos especialistas e não de pessoas cultas. Veja bem, obviamente que a questão aqui não é uma mera destruição dos especialistas. A gente não está fazendo nenhuma apologia contra, nada a ver, não é isso. A gente está falando de algo que falta, muitas vezes, ao especialista. E o Lhasa vai dizer, então, que o desenvolvimento científico é feito por especialistas e não por pessoas cultas. Então, não necessariamente o especialista é um homem culto. Ora, tá, tudo bem, mas quem disse que o cara tem que ser um homem culto, coisa desse tipo? Veja, a gente está refletindo aqui sobre as consequências que isso pode levar, né, em uma sociedade. Então, qual é o problema da especialização tomada pura e simplesmente em si? Né? O problema é justamente que ela fecha em uma bolha o sujeito especialista. Então o Lhasa vai trazer essa imagem, né, e vai dizer, por exemplo, das consequências disso no convívio social e
na comunicação que existe entre esses diversos ramos da especialidade. Porque a cultura, ela seria meio que um antídoto contra esse movimento de especialização em que acaba criando diversas bolhas de saber que vão se tornando cada vez mais impermeáveis umas às outras. Então a cultura, ela seria capaz de estender pontes e pontos de contato entre os diversos elementos do saber. Mas na medida em que a gente abre mão desses elementos culturais, a gente abre mão das distinções que nós tínhamos a partir da cultura, como por exemplo a distinção entre uma pessoa culta e uma pessoa inculta, nós estamos perdendo essa capacidade de estender pontes entre esses diversos ramos do saber, o que é muito problemático, né? Então, a cultura, e aí a gente traz a resposta à pergunta inicial, é que sim, uma sociedade pode sim ser altamente desenvolvida em sua ciência e sua técnica e ser inculta. E isso é problemático, porque a cultura, como sendo esse elemento que, diferente da especialização, faz um movimento contrário de expansão do homem, né? Faz um movimento em que o homem ele consegue enxergar as coisas, digamos, como um sistema, consegue estabelecer pontos de contato entre os diversos ramos do saber. Esse é um aspecto fundamental para a saúde de uma sociedade. Então a gente não pode confundir ciência com cultura. Por quê? Porque se você confunde, acha que é uma coisa só, nós vamos então achar que autodesenvolvimento científico é o mesmo que desenvolvimento cultural e não vamos conseguir identificar problemas oriundos de uma degradação cultural. Porque, na verdade, nós nem poderemos falar, então, em degradação cultural se cultura e ciência, desenvolvimento científico é a mesma coisa. Percebe? Então, esse vídeo aqui tem esse objetivo modesto, e não sei se eu o cumpri integralmente, mas é de pelo menos despertar uma reflexão a respeito dessa distinção que há sim entre cultura e ciência. Sugiro então a leitura do livro do Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo, e com certeza eu vou falar mais desse livro futuramente. Abraço a todos. Se esse vídeo ajudou de alguma maneira, dá aquele joinha pra gente. Abraço.